Olá, gente, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Abrepaz Entrevista. Nessa quinta-feira, dia 31 de março, meu nome é Fábio Santos e eu vou fazer uma audiodescrição por questão de acessibilidade. Eu sou um homem branco, uso óculos, tenho cabelos, barba e bigode grisalhos. Estou vestindo uma camiseta azul claro e atrás de mim tem um armário branco e um violão pendurado na parede, tá? Então, quero dar boas-vindas a todos que estão nos acompanhando pela internet e hoje nós estamos na companhia da Mirela, da Abrepaz. Olá, Mirela. Boa noite. Boa noite. E você faz a audiodescrição, por favor. Sim. Boa noite a todos. Eu sou a Mirela Brasil. Eu sou uma mulher morena, de pele clara, de cabelo anelado, tá um pouco molhado, uso óculos de armação dourada. Estou usando uma blusa de cor tijolo e meu fundo é branco. Muito feliz de estar aqui essa noite. Ok, muito bom. E aí a nossa convidada de hoje é a Eunice Pircodi Tapuia. Seu áudio está fechado, tá, Eunice? Seja muito bem-vinda, querida. Eu saudo todas que vieram antes de mim, saudo todas que estão comigo, saudo todas que virão depois de mim, saudo vocês, saudo a todas que estão nos assistindo e que irão nos assistir. Eu sou Eunice Pircodi Tapuia, como você já falou, eu sou indígena, pele escura, estou usando uma tiara de penas vermelhas, no meu rosto eu fiz uma pintura que consiste nos traços, que vai do pé do cabelo, passa pelos olhos, pelo nariz e chega novamente ao cabelo. Abaixo do traço tem um espinguinho, que é uma pintura de proteção. Meu cabelo é longo, preto, longo, liso. Uso também um brinco de pena em forma de flor, né? Penas vermelhas e pretas e verde. E uso também uma camiseta rosa. Ao meu fundo tem um guarda-roupa e tem uma prateleira com um monte de coisa. Com bala, com miçanga, brincos, o maracá, é isso. E também, bem ao fundo, tem uma janela que está aberta para poder o ar fresco entrar, e ao lado da janela, do lado de fora, tem uma roseira vermelha. Que maravilha! Então, Eunice, deixa eu te apresentar agora. Eunice Tapuia, ela possui graduação em licenciatura intercultural para formação e habilitação em linguagem pela Universidade Federal de Goiás. Especialização em gestão pedagógica pela Universidade Federal de Goiás, mestra em performances culturais pela UFG, atualmente é doutoranda em direitos humanos pela UFG, é ativista indígena, mãe, representante do português indígena na década das línguas indígenas da Unesco, integrante da comissão da Coletiva das Mulheres Indígenas e Quilombolas do Estado de Goiás, Gira Leodegária de Jesus, integrante do grupo de pesquisa OBIA e do projeto Goiás Mais 300.
secretária da Associação dos Índios Tapuios do Carretão, ATICAR, e contemplada no edital Aldir Blanc 2021 e da Funarte 2021. Eunice, seja muito bem-vinda. Esse mês nós convidamos mulheres, fizemos lives somente com mulheres para que elas pudessem falar das suas experiências, das suas vivências, das suas caminhadas, né? Cada uma falando de algo muito especial, porque são todas únicas, né? E especiais, maravilhosas. Então, vou deixar você com a Mirela, tá? Passar a palavra então para a Mirela, e eu volto ao final do programa, tá ok? Então, bom bate-papo para vocês. Gratidão. O Fábio. Enquanto a Mirela se organiza com a câmera, parece que a internet dela caiu, eu gostaria de dizer que eu tenho um sinal para os falantes de Libra. O meu sinal em Libras é esse. Assim. Por causa do meu cabelo, que geralmente é cortado de... A gente fala de belezinha, né? Acho que os brancos falam de franja. Eu sempre usei o cabelo cortado de franja, então por isso esse é o meu sinal. Eu caí. Você ficou e permaneceu, né? Sim. Eu fiquei falando do meu sinal em Libras. Ah, legal. Muito bom. Então, vamos seguir, né? Eu achei tão interessante você iniciar falando da saudação, Eunice, aos antepassados, né? Eu acho que isso é tão, tão importante, isso é tão dos povos originários, e a gente esqueceu tanto isso, a importância disso. Eu sou consteladora, e na constelação a gente fala tanto de honrar as nossas raízes, né? Então, acho que a gente vai falar um pouco disso aqui hoje também. Então, começando, seja bem-vinda, muito feliz de te conhecer. Fala para mim sobre a sua trajetória profissional e as vantagens e barreiras que a condição de mulher indígena te trouxeram. Então, para falar da minha trajetória, a minha trajetória ela começou desde quando eu saí, né? Quando eu saí do ventre da minha mãe, porque eu nasci uma criança assim, muito fraquinha, no momento que a gente não tinha território, no momento que o meu povo passava por sérias dificuldades, com o território invadido, com falta de lugar para plantar, sem acesso às políticas públicas. Então, eu era aquela menininha que todos achavam que não ia para frente, por isso eu fui batizada com um nome que não era tradicional, porque os nomes geralmente eram nomes das avós, mas por a minha avó ter feito um voto para que eu me salvasse, então eu recebi outro nome. E por eu ser essa menina tão doentinha, acabou que eu não podia ir para a roça, para trabalhar na roça, não podia ficar sozinha, não podia brincar com água, porque eu desmaiava frequentemente, então a minha mãe tinha muito medo que eu desmaiasse no rio e aí não tivesse ninguém para me salvar. Então acabou que eu passei a conviver muito com os nossos anciões, né, que eram geralmente as minhas avós, um tio, eu sempre acompanhada. E adquiri um gosto muito grande pela leitura. E por isso as nossas lideranças, elas não eram alfabetizadas, elas tinham leitura de mundo, mas não tinha essa leitura escrita, essa leitura formal. E então, como eu era aquela que se destacava na leitura, na escrita, então eu fui eleita para acompanhar as nossas lideranças, para as reuniões, para fazer documentos, para interpretar texto para eles. Então, desde muito criança, acho que desde uns 8 anos, por aí, eu já comecei a estar nessa vida política.
E assim foi. Eu cresci neste mundo de lutar, de liderança, de estar com o povo, de sempre pensar no coletivo, buscar aquilo que era melhor para o nosso povo, lutar por aquilo que a gente não tinha acesso, mas que a gente sabia que era um direito nosso. E a minha vida lutar para que eu pudesse estudar, embora isso seja um direito de todo brasileiro, mas a Eunice, eu tive que lutar por isso. E aí conseguia ficar na graduação, então, quando nós lutamos por uma escola indígena, eu fui escolhida para ser uma das professoras, porque, a rigor, os professores indígenas são professores que a comunidade indica, são pessoas que a comunidade indica. Então, eu fui eleita para ser uma professora. E aí, então, foi quando eu fiz a minha primeira graduação, que foi licenciatura intercultural indígena, que também foi uma luta do nosso povo, uma luta nossa. E depois especialização e nessa vida, porque o professor indígena, ele também é uma liderança dentro da comunidade, né? Porque é ele que faz essa ponte, comunidade e o mundo lá fora, o mundo do branco. Então, fui para a especialização, sempre dentro do grupo gestor da nossa associação aqui da ATCAR, participando dos movimentos indígenas, e depois fui para o mestrado. Eu sou a primeira indígena do estado de Goiás a chegar na pós-graduação. Tem outros indígenas, mas que não eram necessariamente aqui de Goiás, que vieram de outros estados. E depois passei no curso de pós-graduação pro doutorado. E agora eu estou no doutorado e sempre levando, né, trabalhando as questões que não eram faladas, não eram vistas, não eram percebidas, questões que estavam invisíveis para esse mundo branco, que é, por exemplo, a questão do sofrimento, do feminismo da mulher indígena, né? Porque a mulher indígena, ela é muito... assim como a mulher do Ocidente mesmo, pensa sempre no coletivo, nos filhos, no trabalho, na terra, em tudo que está à volta, e vai deixando a dor que sente, a dor do seu corpo para depois, né? Para que depois que resolva as outras coisas, pense em si. Então, por isso, o feminismo indígena é tão pouco falado, é tão pouco acessado. As mulheres indígenas, infelizmente, ainda acessam muito pouco, quase nada, aquilo que as mulheres brancas continuam e podem acessar, que são as coisas da pauta feminista, né? As leis da pauta feminista. Então, isso é muito pouco acessado pelas mulheres indígenas, e eu tenho tentado... Me fala um pouquinho do seu doutorado. Então, o meu doutorado, no meu mestrado, eu trabalhei as narrativas orais do povo indígena Tapuia do Carretão, porque era uma coisa que estava se perdendo, porque os nossos velhos estavam indo embora, e cada velho, cada ancião, é uma biblioteca, né, uma biblioteca viva. Então, quando ele vai embora, ele leva consigo esse conhecimento, caso ele não consiga passar para os que estão aqui. E então... agora, no doutorado, eu faço o paralelo, narrativas indígenas, e essas narrativas nossas, as tradicionais, com as narrativas formais. É isso que eu tenho tentado trabalhar no meu doutorado, sempre trazendo para a educação. E você tem outros colegas indígenas também na Universidade Federal? Você tem visto? Sim, né? Com a pandemia, as aulas estavam sendo online, mas eu faço parte de grupos, por exemplo, grupos das mulheres, a coletiva das mulheres indígenas e quilombolas, um grupo de universitárias, indígenas, quilombolas e negras, todos da UFG. A Gira Leodegária de Jesus também são mulheres indígenas e negras, quilombolas. E então, eu tenho
tido esse contato que se intensificou mais no doutorado. No mestrado, eu quase que não tive acesso a essas outras pessoas. Mas tem, sim, bastante pessoas que estão hoje acessando a universidade, acessando a graduação. Tem crescido esse número, né? Sim, sim, a gente tem conseguido acessar, é mais fácil. Permanecer e conseguir sair com o título é mais complicado, é mais difícil. Mas a gente tem lutado, a gente tem continuado de pé. Você percebeu algum preconceito, alguma dificuldade, alguma barreira em ingressar na universidade, permanecer nela? Como eu disse, as barreiras para ingressar, elas existem. Por exemplo, a questão da língua, né? A questão de falar uma segunda língua, de dissertar sobre um tema no inglês, no espanhol, isso atrapalha muito, isso poda muito os ingressantes nos cursos de pós-graduação. Mas permanecer lá é que são elas, porque às vezes se fala muito na bolsa universitária para que esse aluno permaneça lá, se fala muito no alojamento, mas não se fala no psicológico dessas pessoas que deixam suas aldeias para morar num lugar totalmente diferente, que vai sozinho, que são pessoas que não são pessoas do individualismo, são pessoas do coletivo, são pessoas que estão muito ligadas àquilo que está à sua volta, porque para a gente tudo é energia, para a gente o todo faz parte da gente, o todo é nós e nós somos o todo. E quando a gente sai para ir para a universidade, para ir para a cidade grande, a gente já não é mais esse todo, porque ficou muito da gente na aldeia. Então, o psicológico, o espiritual, a gente fica muito abalado, porque a gente fica muito que perdido na universidade. Então, isso é a maior dificuldade, é você estar num lugar onde tem muita gente, muita, e você, no meio de tanta gente, você se sente só, totalmente só, perdida, sozinha. É esse o sentimento que eu mais sofri, foi isso. Saber que eu estava num lugar que não era o meu lugar, saber que eu estava sozinha, isso foi o pior de todos, o sofrimento. Não foi a questão do dinheiro, sim, impactou. A questão de estar trabalhando e estudando impactou, mas essa de estar sozinha, longe de todos, é o que mais dói. Você entrou num assunto que é importante, que é relacionar-se, né? Então, como é que foi esse relacionamento com outras pessoas, com outros colegas, e também para conseguir trabalho, né? Para você se manter na cidade. Como é que é isso para você? Como é que foi isso? Foi muito preocupante, porque eu era professora há 15 anos, porém professora por contrato, porque o Estado de Goiás não deu concurso, ainda não deu concurso para os professores indígenas. Então, eu tive que fechar o meu contrato aqui para que eu mudasse para a capital, para que eu pudesse estudar. Então, eu trabalhei aqui até na sexta, na segunda eu já estava na universidade estudando. E chegando lá, sem bolsa, sem trabalho, foi bastante preocupante, foi barra. Mas daí eu consegui emprego na Secretaria de Educação, na gerência do campo indígena e quilombola. E estar ali com aquelas pessoas foi o que me deu uma esperança, porque eram pessoas que eu já conhecia, eram pessoas que trabalhavam com o tema que é indígenas e quilombolas, né? Então, aquilo ali me fortalecia de certa forma. Então, era um trabalho que era importante, gratificante para mim enquanto Eunice. Mas, assim, o fato de trabalhar e estudar, e nos finais de semana ainda voltar para a aldeia para cuidar de filhos, para cuidar do meu pai, da minha mãe, que eles já são idosos e têm bastante problemas de saúde, era muito complicado, era muito puxado. Então, assim, eu estudei, eu terminei o meu mestrado, eu fiz a minha dissertação, eu a defendi e fui aprovada.
mas aquilo que está ali, eu queria que fosse muito melhor. Eu queria ter tido tempo para poder estudar melhor. Eu queria ter tido condições de me aprofundar mais naqueles teóricos em que eu citei, em que eu trabalhei, em que eu estudei. Eu sei que não foi assim, não, aquilo ali não é tudo que a Eunice poderia fazer, mas é o que a Eunice poderia fazer dentro daquilo, das condições que foi eu possível, tinha. né? Exato. Você acha que falta apoio para que vocês estejam, né, na universidade? Falta apoio, falta. Mas a gente já tem conseguido muito dentro da UFG, através do UFG Inclui. Na pós-graduação, nem tanto, porque na pós-graduação a gente não tem tanta política pública como tem nas graduações. Mas o que mais falta é sensibilidade, sabe? É humanidade. É isso que mais falta. No mestrado, eu sofri muito, porque foi muito impactante, porque quando eu fiz a graduação e quando eu fiz a especialização, eram cursos que eram específicos para professores indígenas. Então, a gente estava meio que numa bolha, porque era a Eunice numa sala onde todos os meus colegas eram indígenas, onde todos os professores que estavam ali trabalhavam, tinham certa ligação com as populações indígenas. Aí, quando eu cheguei no mestrado, aí, caramba, aonde que tem? Cadê a referência? Não tinha, não tinha quem, sabe? As pessoas falam muito, tem uma boneca negra, passar na televisão uma negra, para ter como referência. Então, a Eunice, ela não tinha uma referência. Ela não tinha um professor indígena, não tinha um colega na sala indígena, não tinha. A Eunice estava só ali. E aí foi que eu percebi, caraca, o que eu vim fazer aqui? Que loucura foi essa, Eunice? Agora você não tem emprego, porque o seu contrato lá já era. E isso antes de me conseguir um emprego em Goiânia, né? E você, será que você vai conseguir fazer esse mestrado aqui sozinha? Como é que você vai voltar sem o certificado de mestra e sem emprego? Aí, então eu pensava, como será que as minhas tetravó, como será que as minhas avós, elas pensariam, como elas reagiriam? E então, vinha na minha mente que elas nunca desistiram, que elas sempre lutavam, elas sempre abriram caminho, sabe? Então, eu pensava, elas abriram caminho, elas resistiram e elas conseguiram muito. Elas conseguiram muito que naquela época em que elas conseguiram, não foram reconhecidas, às vezes as pessoas não conseguiam ter dimensão do quanto aquilo era importante, do quanto aquilo era significante, mas que depois, para a gente que veio depois dela, aquilo fez todo o significado, fez toda a diferença. Então, eu também vou suportar. E então, você fez isso, né? Você honrou elas e abriu o caminho também, né? Sim, foi pensando nelas, sempre pensando nelas, na força que elas tinham, e assim, eu não posso desistir porque elas não desistiram. Então, elas são um exemplo para mim hoje porque elas tiveram força. Então, daqui a alguns anos, alguém vai se inspirar na Eunice, que seja a minha filha, que seja a minha neta. Porque quando eu saí daqui, eu queria mostrar para as mulheres do meu povo e para outras mulheres do Brasil que sim, é possível uma mulher indígena acessar esses lugares, que em sua maioria são lugares masculinos. E então, se eu desistisse, o que ia ficar claro para essas mulheres? Olha, a gente não vai, porque vale a pena tentar. A Eunice não conseguiu. Mas se a Eunice conseguisse, aquela magricelinha lá da beirada do carretão, a filha do Rochinha, se ela conseguiu, então é possível para a gente também. Então, foi por isso que eu tinha que honrar aquilo, porque eu queria ser referência para as outras. Muito bacana, Eunice. E é mesmo, e vai ser referência para as futuras gerações, né? O que você pensa sobre a relação entre a forma como a mulher é retratada pela mídia e a violência contra a mulher?
Você está falando da mulher indígena, né? É. Certo. Então, a gente pode falar da mulher de um modo geral, mas você pode falar desse viés também da mulher indígena. Então, uma das coisas que muito me marcou, inclusive em alguns eventos em que eu participo, e que às vezes as pessoas fazem alguma coisa, alguma performance ali, retratando a mulher indígena, isso também eu tenho percebido na mulher no geral, mas principalmente na mulher indígena, é a forma como a mulher é demonstrada, a forma como a mulher é apresentada. Geralmente mostra uma mulher muito sensualizada, sabe? E que para a gente, o fato da gente estar, mesmo que nua, a gente está com adereço, mas mesmo que nua, a gente não está ali para sensualizar, a gente não está ali para chamar atenção, para mostrar aqui, para mostrar o nosso corpo. Porque o nosso corpo é o que a gente tem aqui nesse mundo, mas daqui a pouco a gente vai embora, o nosso corpo ele vai voltar para a Mãe Terra. Então, o nosso corpo não é o mais... Deixa eu fazer uma intervenção. Qual é a visão que a mulher tem, ou indígena tem, do corpo? Porque é uma visão diferente do homem branco. Né? Sabe que eu estava pensando justamente isso mais cedo, como que tem impactado esse encontro de dois mundos, sabe? Essa tensão de dois mundos. Porque para a mulher indígena, o corpo é sagrado, o corpo é aquilo que a gente tem por agora, por isso a gente zela dele, mas ele está para nós, mas ele vai ser devolvido para nossa mãe. E por isso a gente cuida dele, por isso o que é belo para os povos indígenas não é belo para os brancos, sabe? Quando eu era criança, por exemplo, o que era uma mulher bela? Qual a noção de beleza? Era uma mulher mais cheinha, né? Para os brancos seria uma mulher mais gordinha, das pernas mais finas, e o seio também tinha que ser pequeno. Essa era uma mulher bonita, bela. Hoje, para os brancos, essa não é a visão de uma mulher bela ou de uma mulher bonita, né? Eu lembro que, inclusive, na faculdade, quando algum indígena elogiava uma professora, você tá bonita. Aí as professoras ficavam, né? Bacana, legal. Aí, quando elas perceberam que a noção de beleza dos indígenas não era a mesma dos brancos, aí elas já não gostavam, porque a noção de beleza do povo indígena é diferente da noção de beleza do branco. Mas a mulher indígena, ela sabe que essa beleza, ela veio, mas é só uma etapa da vida dela. Ela não fica apegada tanto à beleza, porque o mais importante da gente nesse mundo aqui é adquirir sabedoria. E então cada fase tem alguma coisa. Quando a pessoa é criança, ela está numa fase que ela precisa se expressar, ela precisa aprender. Por exemplo, a gente deixa as nossas crianças muito soltas, se for ver para a visão do branco. Né? Então, uma criança indígena, ela vai nadar no rio, ela vai pegar uma faca e vai ali no mato cortar alguma coisa, que para o branco isso é inadmissível. Eu sei disso porque o meu casamento foi com o branco, então ele ficava assim, mas você vai deixar nosso filho fazer isso, você vai deixar nosso filho fazer aquilo. Então, porque essa é a época da liberdade dele se descobrir, e ele precisa descobrir aprendendo. Aí depois tem a outra fase, que é essa fase de ser mãe, de estar aprendendo, buscando conhecimento com a sua mãe, que é a avó dos seus filhos. E depois você se torna avó, que aí é uma parte em que você já tem mais conhecimento, que você já é madura, que você já é procurada, aí você já é uma anciã, você já é uma pessoa sábia. E aí a beleza não é o importante. Aí o importante é aquilo que você adquiriu. Qual foi o conhecimento que você tem? É sobre as ervas, é sobre o benzimento, é sobre as narrativas? Que conhecimento você adquiriu? Então, a gente não são concepções diferentes do mundo, porque a gente sabe que a vida é uma transformação. Algo de você vai ficando para trás, porque você vai adquirindo outras coisas vai preenchendo aquilo que ficou.
a essência é mais importante, né, do ser do que o corpo físico, né? É isso mesmo. Você Né? falou de outra forma, mas é isso. É um templo sagrado que habita nosso ser, assim, né? Que possibilita o nosso ser de estar aqui na Terra. Então, é uma visão completamente diferente. E a gente é natureza também, né? E é integrado. Então, nós temos isso nas nossas raízes. Infelizmente, a gente esqueceu, mas os povos indígenas, eles têm lutado para manter, né? Eu vejo essa, essa ideia, né? De conexão com a terra, né? Com o próprio corpo e com o outro, com a coletividade, né? Eu acho isso incrível e a gente tem que continuar mantendo isso vivo. Então, Eu seguindo agradeço. aqui as nossas. Eu agradeço porque você resumiu bem, assim, sabe? Você foi lá no ponto, porque às vezes falta palavra. A gente quer explicar, mas a palavra não vem. Não, mas é isso mesmo. Seguindo as nossas perguntas aqui, que são muitas, sobre a questão da demarcação, né? Agora a gente vai falar um pouco do que está rolando lá no Congresso. Então, sobre a questão da demarcação das terras indígenas no Brasil, que está em pauta no Congresso, como você acredita que, caso seja aprovada, ela irá impactar a vida das mulheres indígenas? Então, a gente tem várias PLs para ser votada, né? Entre elas a PL 610, a PL 2395, várias. Tem muitas PLs. Mas a que mais vai impactar é a PL 490/2007, porque essa é a PL do marco temporal. Então, isso vai impactar a vida de todos os indígenas do Brasil e, consequentemente, a vida das mulheres indígenas, porque por que a gente fala que a terra é nossa mãe? Porque a terra nutre, a terra é nossa base. Então, para os povos indígenas, a mulher também é aquela que traz a vida, né? Assim como a terra. Então, a terra é mãe, a mulher é mãe. Então, a nossa concepção de terra é como se a terra era parte nossa. A terra não tem esse valor monetário que para os brancos tem. A terra não é capital. E então, com o marco temporal, muito vasto. É uma coisa que a gente não pode nem pensar disso ser aprovado, porque vai impactar muito, muito, muito mesmo a vida dos povos indígenas. Tudo aquilo que nós conquistamos, em que lutamos para que fosse, para que a gente conquistasse e que a gente conquistou, pode ser jogado por terra. Porque o marco temporal, o que ele reconhece? Que só é terra indígena aquela terra que estava na mão dos indígenas, né, quando a Constituição foi promulgada. Mas a gente não pode pensar por esse lado, porque tem povos indígenas que estavam expulsos do seu território. Sim. Não é que povos indígenas que foram reconhecidos depois, porque não é que eles abandonaram o território, porque um filho nunca abandona um território, um filho nunca abandona sua mãe. Então, eles foram expulsos, eles tiveram que sair para que permanecesse vivo. Então, seria duas violências. A primeira, que os expulsou do seu território, e agora negar a eles o direito a esse território, negar a eles que eles são indígenas, negar a eles a sua identidade. Então, é a mesma coisa de falar para o branco que a casa dele não é a casa dele, né? Exato. E que ele tem que sair dali porque a gente vai usar aquilo ali para outra coisa. É isso mesmo, é isso mesmo. É de dizer para ele, olha, você não é branco, né? Porque e essa casa não te pertence. E não te pertence. É exatamente. Falta um pouco de empatia, né, Eunice? E muito de humanidade. É o que eu estou dizendo, o que falta na universidade, o que falta no mundo é isso, sabe? A sensibilidade, a humanidade, é você se colocar no lugar do outro. É isso que falta. Porque
falta leis, Eunice, falta leis, tem leis que faltam ser implementadas na sua totalidade? Sim, falta, mas mais que isso, falta se colocar no lugar do outro. Então, é aquilo, né? Estava vendo um vídeo de uma moça falando que como é que ela se sentia quando as pessoas falavam para ela, você é índia? Aí ela falou assim, é o mesmo que você sentiria se eu chegasse para você e dissesse, você é brasileira? Então é isso, é se colocar no lugar do outro. Porque se para o outro, se alguém falar para ele, você é brasileira, ele vai achar estranho, né? Então é esse estranhamento que a gente também sente. E vocês têm representantes na Câmara? Então, essa falta de representatividade nos lugares que os brancos já conseguiram acessar esses locais, os povos indígenas agora que estão conseguindo, né? Então, na literatura, agora a gente tem, por exemplo, a Eliane Potiguara, Daniel Munduruku, eu mesmo tenho algumas coisas escritas, a gente tem Marcia Cambeva, mas na política a gente tem. E olha, nós temos mulheres, mas ainda é muito pouco, sabe? A gente precisa avançar mais. Então, a gente tem a Joênia União Pichama, a gente tem Sônia Guajajara, a gente tem representante, mas o que são essas poucas pessoas no meio daqueles lobos, né? Que são essas ovelhas lá no meio daqueles lobos, né? Proporcionalmente tem poucas pessoas, né? Exato. E é isso mesmo. Então, e além disso, de ser poucas pessoas no meio daquele, né? Proporcionalmente, como você disse, são pensamentos diferentes, são pessoas que lutam por uma visão de mundo que é diferente. Por exemplo, quando Sônia Guajajara rebate lá o seu colega que fala da terra indígena, que a terra indígena precisa ser explorada e que os indígenas não querem o desenvolvimento do Brasil, não é isso, a gente quer o desenvolvimento do Brasil, só que a gente quer o desenvolvimento do Brasil na sua totalidade, a gente quer que o Brasil desenvolva, mas que o espírito das águas continue correndo, a gente quer que o Brasil desenvolva, mas que o espírito da floresta esteja vivo, a gente quer que o Brasil desenvolva, mas que os animais também estejam vivos, então a gente quer a sua totalidade. A gente não quer que só algumas poucas pessoas enchem o bolso de dinheiro e os outros paguem as consequências. Então, são visões de mundos diferentes. E ter poucas pessoas lá para defender essa visão de mundo ainda é bastante preocupante para a gente. Sem dúvida. E aí, vamos falar um pouco de saúde mental, né? Como que você diria que está a saúde mental das mulheres nas aldeias diante desse contexto pandêmico, né, e do avanço das explorações dos brancos sobre essas terras indígenas? Então, as mulheres brancas e as mulheres indígenas também, tudo que impacta, tudo que é de sofrimento para as mulheres, o impacto é mais forte, o impacto é maior nas mulheres indígenas, né? Porque são elas que estão ali para... São elas o carro-chefe, são elas que mais sofrem, porque elas querem que seus maridos, querem que seus irmãos, querem que seus esposos permaneçam bem. E então, com a pandemia e quando esses avanços do homem branco chega até as aldeias, isso acaba que impacta muitas mulheres. Foi assim em 1500, né, quando as mulheres eram exploradas, as mulheres eram estrupadas, as mulheres se tornavam esposas de homens sem poder escolher. Então, isso ainda continua, infelizmente, acontecendo com alguns povos, né? A questão do estupro, a questão da violência, isso ainda é muito complicado ainda hoje no Brasil. E que são coisas que não são faladas. Não são faladas por quê, Eunice? Porque, como eu disse, se preocupam muito em defender o território, se preocupam muito em defender a saúde indígena, a terra, as nascentes, em expulsar as mineradoras, em não deixar que as mineradoras entrem. E aí as mulheres vão sempre ficando
a luta das mulheres sempre ficando, sempre ficando e sempre ficando. Então, é por isso que as mulheres precisam chegar à universidade, para que elas tenham voz, para que elas vejam que elas também são importantes, sabe? Porque as mulheres indígenas, geralmente, hoje elas estão chegando a Cipagé, estão lá na Câmara do Senado, estão no Legislativo, mas a gente precisa mais olhar para nós, olhar para o feminismo indígena, sabe? A gente precisa reconhecer que isso também é uma pauta necessária, é uma pauta urgente e que precisa de pessoas estar falando sobre isso, estar vendo que isso é um assunto urgente a ser levantado. É bom você falar disso, porque eu queria saber, assim, como é que funciona essa questão dentro das aldeias? Então, a gente vive uma estrutura que é essencialmente machista. Como é que funciona isso na aldeia? A relação de poder, de hierarquia, em relação aos homens e mulheres? Então, se você for perguntar, se você pegar uma mulher indígena e for perguntar, elas vão dizer assim, não existe isso, porque são mundos diferentes, existe um mundo masculino e existe um mundo feminino, e aí não tem atrito e tal. Mas hoje, se você for observar, se você for conversar com uma mulher indígena que já tem conhecimento do que é violência feminina, ela vai dizer que ela sofre violência, porque há muitos tipos de violência, que não é só a física. Então, a violência, essa violência que está estruturada, essa violência que está invisível, ela existe, mas a mulher, ela não fala. Por que ela não fala? Porque se ela falar, olha, eu estou sofrendo violência psicológica, eu estou sofrendo uma violência mesmo física, porque acontece muito também, mas isso dentro das aldeias, Eunice? Sim, dentro das aldeias. Eu estou falando dentro das aldeias. Por que a mulher não fala? Porque se ela falar, vai reverberar em toda a comunidade. Porque, querendo ou não, todos nós somos parentes. Geralmente a mulher então, a mulher também silencia dentro da aldeia, também se submete ao machismo estrutural. Sim. Também indígena. Machismo estrutural, era essa a palavra que eu estava procurando. Isso mesmo. Mas por que ela silencia? Porque se ela falar, isso vai reverberar em toda a comunidade e vai dar ao branco mais um motivo para dizer, tá vendo lá? Aquele povo é selvagem, ó. Ah, não, tá vendo? Eles se dizem inocentes, se dizem humanos, mas olha lá, ele bate na mulher. Então, as mulheres acabam que silenciam porque é melhor eu sofrer do que eu dar ao branco o direito de falar mais da gente, o direito do preconceito aumentar, do que a minha família entrar em briga com a outra família, entende? E aí é por isso que isso acontece nas aldeias e é por isso que as mulheres permanecem caladas. Por que eu estou dizendo isso? Porque, gente, eu sou Eunice Tapuia. Eu vi a violência em todas as mulheres da minha família. A minha bisavó casou obrigada. A minha avó casou obrigada. Eu casei obrigada. Não foi obrigada de amarrar e levar, mas obrigada pelos costumes, pelas tradições, obrigada por pressões psicológicas. E que se você for dizer, e que se você for lá nos homens e perguntar, não, ela quis, porque ela quis. Mas não é isso que acontece. Outro dia, numa disciplina, tinha eu e mais dois indígenas. E aí a gente estava falando dessa questão da mulher. E na maioria dos povos, na maioria não, em grande parte dos povos indígenas, a mulher ela não tem acesso aos lugares que decidem os assuntos políticos da aldeia. Que são os lugares que geralmente são chamados casa dos homens, casa dos espíritos, e nesses lugares são tomadas as decisões, e as mulheres não podem entrar ali.
Inclusive, há povos que, se a mulher entrar naquele local, então ela precisa ser estrupada por todos os homens da comunidade. Aí eu pergunto, alguma mulher vai querer entrar nesse local e depois ser submetida a tamanha atrocidade? Não vai. Mas se está negando a ela o direito à voz, então está negando a ela algo que é necessário. Isso fere os direitos humanos. Mas se você for pegar for conversar com uma mulher indígena, ela vai dizer, não, eu não quero entrar ali, porque ela sabe que vai ter consequências, porque ela sabe que, se ela for lá, vai ser uma voz de uma mulher indígena, mesmo que se ela for lá. Então, há povos, e isso tem sido mudado, há povos que têm conseguido. A gente hoje tem cacica, né? A gente hoje tem pajé feminina. Então, são pequenas mudanças que vão acontecendo, mas que ainda precisa mudar. A gente ainda precisa acessar essas políticas públicas, como eu disse. Mas, por exemplo, na minha aldeia tem casos de violência mesmo, violência física. Como que essa mulher vai acessar essas políticas públicas se ela está na aldeia, a vários quilômetros da cidade, e para ela chegar na cidade, para poder acessar, ela precisa de um homem para levar. Uhum. E os homens são muito solidários entre si. Sabe por que acontece tanto feminicídio? Sabe por que acontece... porque a luta das mulheres é tão enfraquecida? Porque, infelizmente, nós mulheres, a gente não tem a união que os homens têm. Os homens, eles são muito unidos entre eles. E as mulheres precisam aprender isso. Eunice, você acha que essa dinâmica, ela é uma dinâmica que foi estabelecida a partir do contato com o povo branco, ou já é uma estrutura sedimentada, assim, também nos indígenas, que se assemelha ao povo branco, em termos de machismo estrutural e violência contra a mulher? Olha, o que eu vou dizer é a visão da Eunice. Pode ser que tenha povos, como eu disse, que ainda vê isso muito como cultura e, portanto, vai dizer, essa daí está falando coisas. Porque é muito da cultura e nós, enquanto indígenas, a gente tende muito a defender a nossa cultura, aquilo que é tradicional, aquilo que vem dos nossos ancestrais. O que acontece é a visão, é o que a Eunice percebeu até agora, na vivência, nos estudos, na luta, no dia a dia, observando as mulheres. Isso é estrutural? É estrutural. Porque, se você for pegar, a maioria das lideranças são todos homens. Então, é estrutural. E se você for pegar os lugares de poderes, são homens. Por exemplo, professores brancos, na sua grande maioria, são mulheres. Por quê? Porque professor, lá para os brancos, é um cargo um pouco baixo, não é um cargo alto. Então, mulheres. Lá para o branco, é mulheres que são professoras. Para os indígenas, é homens. Na sua maioria, é homens. Por quê? Porque ser professor dentro da comunidade, dentro das aldeias, é um lugar de poder. Uhum. Entende? Mas isso tem se intensificado muito, grandemente, com a chegada dos brancos. Por quê? Porque com a chegada dos brancos, vem a violência. Essa violência que é imputada aos homens acaba que reverbera na mulher. O acesso às drogas, por exemplo, ao álcool, faz com que essa violência intensifique na mulher. É como se os homens eles sofressem a violência lá e tivesse que e reproduzir a violência dentro da aldeia sobre as mulheres. Exato. Aí ele precisa descarregar essa violência que foi imputada a ele, e em quem ele vai descarregar essa violência? Não, na mais fraca que ele, que é quem? Uhum. A mulher. Então, tem se intensificado muito a partir do contato com o branco, a partir daquilo que é imputado das violências imputadas à comunidade. Tem se intensificado, sim, mas ela também é estrutural. Infelizmente, é difícil admitir isso, é difícil enxergar isso.
Mas a gente precisa enxergar, porque se a gente não enxergar, a gente não vai tomar medidas para resolver isso. E falando da saúde mental, né, que a gente tinha começado a falar, tem aumentado muitos casos, né, de depressão e até de suicídio dentro das aldeias. Você sabe falar alguma coisa sobre isso? Então, com esse impacto de vida da comunidade e vida fora da comunidade, muita coisa na vida da mulher tem mudado. E isso tem sobrecarregado a mulher. Porque, por exemplo, para uma mulher estudar, ela tem que dar conta dos seus afazeres como mulher e dos estudos. Porque, ora, como é que você quer estudar se você não dá conta nem dos seus afazeres? Então, não é que ela é obrigada, mas ela a palavra sumiu. É como se ela fosse, entre aspas, sabe, obrigada sofresse uma pressão social para isso. Sim. Se ela não conseguir, então ela é mal vista. E então isso acarrega. Isso também atinge o psicológico da mulher. E uma mulher doente, toda a família, porque isso reverbera nas crianças, né? Aquilo que é tarefa da mulher, não, aquela luta que é da mulher, aquilo que a mulher faz e faz bem feito, já não é mais feito da mesma forma. E porque a mulher ela é guardiã de várias coisas, ela é guardiã dos saberes das plantas, dos benzimentos, né, do mundo espiritual, é a mulher, porque a mulher ela tem essa conexão muito forte com a Mãe Terra. E quando ela está doente, ela está abalada psicologicamente, ela perde essa conexão. Essa conexão é enfraquecida. Não que ela perca, mas ela é enfraquecida. Então, se falta essa conexão entre o nosso corpo e o que está à nossa volta, todo o povo é enfraquecido. Com certeza. E é muito importante esse cuidado, usando esses saberes, né, Eunice, da natureza, né, que vocês têm assim tão bem. Vocês ainda guardam isso? Ou a medicação ela já tem vindo de fora? Outros cuidados vindo de fora, ou permanece tendo esses cuidados naturais com a saúde de vocês? Então, principalmente no que se refere à saúde da mulher, nós temos perdido muito, muito mesmo. A gente tem, sim, usado dos nossos próprios medicamentos, né? Que é esses medicamentos naturais, os remédios naturais, os tratamentos naturais, às vezes não é o remédio propriamente dito, mas o tratamento em si. E a mulher, ela tinha muito de cuidado consigo mesmo, com o corpo. Ela passava por períodos de resguardo onde ela ia se tratar, né? E isso impactou muito quando a mulher indígena deixou de ter esse cuidado. Por exemplo, a minha avó, ela faleceu com 76 anos. Ela nunca tomou um remédio para menopausa. E porque ela nunca precisou de tomar remédio para menopausa. A minha mãe já precisou tomar, porque ela já se passou mal, porque ela deixou de praticar aqueles cuidados que a minha avó tinha. Então, a gente percebe que esses cuidados, esses tratamentos, esse se cuidar da mulher é importante. E a gente não pode deixar isso morrer. Eu vou aproveitar essa fala sua. Eu vou aproveitar a sua fala sua para falar. Caiu? Ai, desculpa.
Caiu, gente? Oi, Eunice. Oi. Ah, tá. Bom, tá travado a Mirella. Agora mexeu. Você está nos ouvindo, Mirella? Voltou? Esses cuidados com a mulher, eles são tão importantes, né? Isso que você está falando, e essa conexão, né, com a natureza, a gente desconectou tanto, né, do nosso corpo, da nossa alma. Sim, sim. O Fábio entrou aí, eu acho. Ele entrou, mas já saiu. Tá aparecendo só você aqui na tela para mim e eu. Eu acho que ele está tentando entrar. Eu acho que a gente está caminhando para o final. Mas é isso, Eunice. Eu acho que é isso. A gente precisa resgatar mesmo, né? As nossas sabedorias, nossas raízes. Eu falo nós assim porque as nossas raízes aqui também são, né? De indígenas, vamos dizer assim, né? Todos nós brasileiros. Todos nós brasileiros. Vimos. Todos nós. Todo brasileiro tem um pouquinho de negro, de branco e de indígena, todos, né? E é isso que eu quero, é isso que eu sonho que o Brasil um dia reconheça, sabe? Porque se ele reconhecer isso, gente, tanta coisa vai mudar, porque aí a gente vai perceber que somos todos irmãos, que então, aquilo... Pode falar. Exatamente. Eu acho que é a separação é que faz a gente sofrer muito. É a separação de um do outro, né? Eu sou branco, você é indígena, é a separação do rico, do pobre, é a separação eu e a natureza como uma coisa que eu usufruo, eu uso, mas eu não entendo que eu faço parte dessa natureza, né? E aí esse ser humano vai depredando, acabando com essa natureza, mas eu sou ela, né? Ela sou eu, somos uma coisa só. Então, eu acho que é resgatar a unicidade, né? É a conexão. Bem, então, eu acho que a doença física, a doença emocional, a doença psíquica, espiritual, ela advém exatamente dessa separatividade, dessa desconexão de si mesmo, do outro, da espiritualidade. Eu acho que é isso. O que você acha? Eu acho que é isso mesmo, mas para além disso, a gente tem que reconhecer também que o diferente, ele está ali para somar. Então, não é porque você pensa diferente, não é porque você é diferente no físico ou você é diferente na maneira de pensar que você é menor, que você é menos que eu. Mas o seu diferente soma com o meu. E aí a gente pode ver o que tem de bom, o que dá para aproveitar no meu, o que tem de diferente no seu, o que dá para somar com o meu. E que, às vezes, somando o seu diferente com o meu diferente, vai dar algo muito bom. É isso que eu tento fazer quando eu tento entender esse conhecimento ocidental, esse conhecimento acadêmico, com o nosso conhecimento tradicional, sabe? Tentar ver o que pode somar nisso tudo. O que a gente pode tirar de proveito? O que eu tenho a ensinar e o que eu tenho a aprender? Isso é perfeito, porque não é uma coisa melhor que outra, a gente pode somar saberes, né, Eunice? Ganhamos todos. Isso. Fábio, encerrou aí para gente nosso bate-papo? Então, eu sou a voz da consciência, né? Eu entrei na hora, né, para dar o aviso que está chegando, né, ao final. Já tem 1 hora de bate-papo e foi fantástico. Houveram algumas perguntas aqui das pessoas que estão nos acompanhando, mas pelo nosso tempo eu vou escolher só uma, tá? E não, infelizmente não vou poder colocar todas. Eu quero colocar só uma, que é porque tem a ver com a mulher, né? Como a gente está no mês da mulher, achei essa pergunta
importante. Deixa eu colocar ela aqui. Então, é assim, a Jussara pergunta, os partos continuam a ser feitos de forma natural ou a incidência de cesarianas aumentou? Eunice. A maioria dos partos tem sido de forma natural. Poucas cesarianas, poucas. Mas já é com a intervenção do médico, né? Porque antigamente, eu, por exemplo, eu nasci de parteira, né? Antigamente era só as parteiras. Então, só ia mesmo para o hospital caso fosse uma coisa muito necessária, uma coisa muito, muito grave mesmo. Mas hoje as nossas mulheres, elas têm o parto na cidade, né, nos hospitais, mas têm optado ainda pelo parto natural, porque eu acho que, graças a Deus, a gente ainda valoriza isso, né? Saber que o parto natural é a forma natural da gente trazer alguém ao mundo, o nosso corpo está sim preparado para isso, o nosso corpo, ele vai modificar, mas porque aquilo é uma experiência para a gente, aquilo é necessário para o nosso corpo. E então as mulheres, elas têm conhecimento disso, uma ou outra, por complicações médicas mesmo, é que faz o parto cesariano, mas nunca eu vou ter um parto cesariano porque eu tenho medo do normal. Isso é muito comum no mundo branco, né? Eu tenho percebido. Nossa, eu quero o parto cesariano porque eu vou marcar o dia que meu filho vai vir ao mundo. Isso não acontece com a gente. A gente só vai para o parto cesariano se realmente não der para acontecer o parto normal. Os meus filhos, eles foram todos normais, todos partos normais. E, gente, a época em que eu mais me conectei com os meus foi na época em que eu estava grávida, porque eu pedi, eu quero parto normal, por favor, parto normal, eu tenho medo do cesariano. E, então, eu vejo que isso ainda é uma diferença, sabe, entre esses dois mundos. Você quer comentar, Mirella? E isso, sabe o que eu acho? Que isso tem muito a ver com a questão que o branco, ele quer sempre estar no controle, né? Ele está no controle da família, ele está no controle da natureza, de tudo. E você escolher que dia que vai ser o parto, que dia que seu bebê vai vir ao mundo, é você estar no controle. E para os povos indígenas, não. Acontece aquilo que tem que acontecer. A gente enxerga o mundo de uma forma mais leve, sabe? E então eu acho que deve ser por isso. Eu penso que é por isso que a gente não tem essa coisa de vai ser cesariano porque eu quero nesse dia, porque é aquilo. Não, a gente pensa, vai ser normal? Hoje a lua tá assim, então. Aí, volta. Você caiu e você voltou. E às vezes dá uma diferença, um delay assim, quando a gente fala, né? Aí eu falo e demora um pouquinho para você ouvir. Mas eu queria saber se você queria comentar alguma coisa a respeito. Nós estamos na mesma casa e aí usando a mesma Wi-Fi, então a internet está um pouco difícil hoje. Você está falando para eu comentar o que a Eunice falou? Sobre a questão dos partos, cesárea e natural. Sobre o parto. Sim. Então, eu acho que a gente está fazendo um movimento muito bacana de retorno a essas origens, de conexão, né, com o feminino, com a natureza divina da mulher, de conseguir fazer isso sem intervenção, né? Então, as parteiras têm voltado, né, as doulas estão aí ajudando nesse processo, sabe? A gente que morou em Alto Paraíso, eu morei e pude ter experiência de me reconectar com muitas coisas nesse sentido do sagrado feminino, né? Dessas coisas, desses tratamentos naturais, dessa conexão com a Mãe Terra e acreditar nessa sabedoria, na verdade, divina que a gente traz e a mulher traz, essa força que nós trazemos,
de trazer a vida, né? De gestar e de trazer a vida assim como a Mãe Terra. Então, eu também tenho 3 filhos e eu posso dizer que também que a maternidade é uma coisa que nos conecta profundamente com o sagrado. Então, isso é uma coisa que a gente traz, então, né, dessa ancestralidade que a gente precisa, as mulheres precisam cada vez mais se reconectar com isso. Para que, justamente, essas crianças, elas não nasçam com tantos problemas, já nascem com traumas, né? Eu que sou da área da psicologia, assim, traumas já no nascimento, traumas que já vêm da gestação, do nascimento, logo depois do parto, exatamente por causa dessa desconexão com aquela vida que está sendo gestada, do momento, da importância do parto, da conexão com a criança logo que ela nasce, da amamentação, né? Então, nós temos aí uma infinidade de problemas mentais, de transtornos que têm acontecido exatamente por causa dessa desconexão, desse rompimento. E os indígenas sabem disso de uma outra forma, mas muito belamente, também sabiamente, né? Então, bom, enfim, eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, né, de contar um pouco para a gente da sua história. E a gente espera que você esteja mais vezes aqui conosco, compartilhando isso. É isso. Obrigada. Eu que agradeço. Aí, Eunice, eu vou passar para você, né, fazer suas considerações finais, dar seus recados, enfim, deixar esses minutinhos para você. Eu quero agradecer pelo convite, agradecer por essa oportunidade de estar falando um pouco, né, levando um pouco o que é, tratar um pouco sobre o feminismo indígena. Nós, enquanto povos indígenas, a gente é invisibilizado o tempo todo, então toda vez que aparece algum espaço para a gente estar falando, para a gente estar mostrando quem a gente é, mesmo que a agenda esteja apertada, mesmo que a gente faça um sacrifício, a gente está ali porque é importante a gente estar falando, é importante a gente levar aquilo que a gente sabe, mostrar quem somos nós e, acima de tudo, mostrar que estamos de pé. Mas eu gostaria de deixar hoje aqui para as pessoas pensarem que a mulher indígena, ela não é só essa mulher sensual e ela não é só essa mulher guerreira, porque às vezes as pessoas poetizam muito essa mulher indígena guerreira. Mas será que essas mulheres guerreiras, elas tiveram a opção de não serem guerreiras? Ou ser guerreira já é aquilo que já é obrigação de toda mulher indígena. Essa Eunice Tapuia, Eunice Pircojo de Tapuia, como eu disse, ela é guerreira. Ela teve que lutar para sobreviver, ela teve que lutar com sarampo, com várias doenças, ela teve que lutar para ter o Tapuia e o Pircojo no seu nome. Ela teve que lutar pelos seus filhos, ela teve que lutar por tudo. Ela é uma mulher guerreira. Mas se for perguntar para essa Eunice, será que essa Eunice queria ser essa guerreira? Até quando as mulheres não vão ter o direito de escolha? Eu gostaria de deixar isso para as pessoas pensarem. E a questão da mulher sensual, da indígena sensual, da indígena que... Porque a gente sabe que existe vários estereótipos no que tange a mulher indígena, e infelizmente um deles é a mulher indígena é uma mulher quente, é isso, mais para esse lado sexual, sensual. E infelizmente, quando uma professora, quando um palestrante, ele faz uma performance, ou ele demonstra uma mulher indígena levando para esse lado sensual, ele está reproduzindo e fazendo com que essa mulher continue sendo vista dessa forma.
Então, que quando uma professora, que quando um palestrante for mostrar quem é uma mulher indígena, que realmente mostre a mulher indígena como ela é, para que isso não seja repassado adiante. É isso. Eunice, muito obrigado, Mirela também. Olha, Eunice, você é tão doce e ao mesmo tempo forte, potente. É impressionante como você equilibra as duas coisas. Te ouvir é maravilhoso. Você tem poesia na fala. Eu não sei se você já escreve, se você escreve poemas ou né, livros e tal, mas você fala com uma poesia incrível. Sabe que eu acho que eu sou venenosa? Quer falar? Que ótimo. Às vezes eu acho, sabe? Tipo assim, a gente tá num lugar e aí as pessoas chamam, mas aí eu tenho que falar algo, sabe? E aí eu fui convidada para falar, mas eu tenho que falar isso. E aí eu falo. E aí eu penso, ai, será que eu fui venenosa? Mas é assim, né? Essa é a Eunice. Não, mas o ser doce não quer dizer não dizer. Tem que ser dito, as coisas têm que ser ditas. É isso mesmo. Muito bem. Mais uma vez é uma alegria, um prazer enorme conversar com você, viu, Eunice? Então, a gente vai encerrando por aqui, pedindo para as pessoas que nos acompanharam, que gostaram, que curtam o vídeo, que compartilhem, divulguem. É necessário, é muito necessário ouvir uma mulher indígena. É transformador da cultura brasileira. Então, tanto os homens quanto outras mulheres, eu acho que isso é uma fala importantíssima. Então, mais uma vez, muito obrigado e a gente fica por aqui, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.